Bom dia, meu nome é Jorge Oliveira, sou jornalista, cerimonialista. Tenho o prazer de conduzir os trabalhos deste último dia do 4º seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Reiniciamos, assim, os trabalhos deste seminário e, em nome do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, recebam os agradecimentos. Lembramos-lhes alguns avisos importantes. Solicitamos a todos que, por favor, mantenham os seus rádios e telefones celulares e também tablets e quaisquer outros equipamentos eletrônicos no sistema silencioso durante a permanência neste auditório. O auditório dispõe de rede Wi-Fi para os participantes que queiram conectar estes equipamentos. O nome da rede, 024. Não é necessário senha. O seminário terá tradução simultânea na tarde de hoje. Aos que desejarem, retirem seus aparelhos de tradução simultânea na recepção deste auditório. E, quando terminar, que devolvam-os e retirem seus documentos. Pedimos a todos que façam a avaliação do seminário por meio de totens, que os senhores encontrarão neste mesmo andar. Em determinados momentos do dia de hoje, os participantes terão oportunidade de fazer perguntas aos palestrantes ou debatedores, as quais deverão ser entregues às recepcionistas na plateia para que encaminhem à mesa. As filipetas para perguntas podem ser encontradas nas sacolas do evento, no credenciamento e também na mão das recepcionistas. E no final do dia de hoje, será servido um coquetel para celebrar mais esta realização da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Ficaremos muito felizes por contar com a presença de todos. Damos início à sessão 3, Gestão do Conhecimento em Avaliação, com a mesa redonda, as diversas estratégias de formação em monitoramento e avaliação existentes no país e suas lacunas. Quais os caminhos para a formação de monitoramento e avaliação no Brasil? Como moderadora, convidamos a professora Léa Carvalho, coordenadora do mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará. São integrantes da mesa redonda a secretária adjunta da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Paula Montanher, a professora Laura da Veiga, da Escola de Governo de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, a gerente de avaliação de projetos da Fundação Itaú Social, Lígia Vasconcelos, e o professor Alcides Gussi, do mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará. Também é de responsabilidade da moderadora o controle rigoroso do horário, uma síntese das apresentações ao final delas e a coordenação das perguntas e respostas. Com a palavra, a moderadora, professora Léa Carvalho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, iniciando mais um dia de trabalho no 4º Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, sobretudo por se tratar da discussão de um tema bastante importante, sobre a formação de monitoramento e avaliação, formação de quadros, né? E os caminhos, uma discussão sobre esses caminhos, e eu tenho certeza que nós teremos uma manhã de trabalhos muito produtivos pela própria composição da mesa. E, então, nós vamos chamar para a primeira apresentação Paula Montanher, do MDS, exatamente, com a apresentação, a experiência de formação de gestores estaduais em monitoramento e avaliação e estratégias de disseminação de conhecimentos. Nós vamos usar o palanque lá ou vamos falar aqui? Aí você escolhe, né, como que você quer. Lá tem ou você avisa ele.
Quem é que administra o PowerPoint? Ali, ó, tem um controle. Tem um controle Não, ali. mas eles administram. Tem um controlezinho ali. Ou você tem. Tá bem, muito obrigada. Se você quiser sinalizar alguma coisa. Nossa, muito chique para mim. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui contando a experiência da Secretaria do MDS em monitoramento e avaliação. Antes de falar do curso de formação, eu queria lembrar a vocês algumas coisas. A Secretaria de Monitoramento, a Secretaria de Gestão de Avaliação e Gestão de Informação do MDS é uma secretaria institucionalizada no MDS. Ela, desde o início do MDS, ela é uma secretaria que tem par com as demais secretarias de implementação dos programas, que hoje são 4, que são a Secretaria de Renda e Cidadania, que trabalha com Bolsa Família, a Secretaria Nacional da Assistência Social, que comanda as diretivas do Sistema Único da Assistência Social, a Secretaria de Segurança Alimentar, que atua com um conjunto variado de programas e de estabelecimentos que ajudam a melhorar a situação alimentar, em especial da população mais pobre, e me falta uma secretaria. A Assistência Social, a Secretaria de Cidadania e, claro, a Secretaria Extraordinária da Superação da Extrema Pobreza, porque ela é uma secretaria nova e que tem por objeto trabalhar o Plano Brasil Sem Miséria. Ontem, a gente falava da dificuldade de atuar com números e com segmentos populacionais ou situações diferenciadas. Eu posso assegurar para vocês que a gente vai estar sempre correndo atrás de muitos números. Talvez a gente tenha que parar de correr atrás de muitos números e analisar melhor os que a gente tem. E a Secretaria tem trabalhado com a ideia de gestão de informação e de avaliação muito no sentido de que a gente seja mais estratégico na criação de informação, mesmo em áreas que não são afetas, porque a informação custa caro. A gente precisa saber o seu propósito e organizá-la. A gente tem sido muito feliz na organização de informação e na transformação de informações voluntariamente cedidas, tanto dos cidadãos quanto dos nossos trabalhadores, para que a gente seja capaz de avaliar crescentemente os nossos problemas. Mas a gente ainda tem dificuldade de dar retorno a eles. Acho que é importante também dizer que a Secretaria tem, nas suas atividades de gestão de informação e de avaliação, não um sentido punitivo ou de auditar ou de fiscalizar os nossos colegas. Nós estamos, desde o primeiro momento, na formulação das políticas, nós trabalhamos juntos a organização das informações, nós atuamos junto com os nossos colegas na estruturação do monitoramento das pesquisas, das políticas, e, quando necessário, são feitas pesquisas de avaliação no sentido da gente ser capaz de encontrar problemas localizados que necessitam de ação. Por isso que ontem eu falava da importância de atuar tanto com métodos quantitativos quanto com métodos qualitativos. A gente, às vezes, tem problemas que não estão suficientemente estruturados ou que simplesmente não vai ser um questionário quantitativo, por melhor que ele seja, que vão nos dar respostas. A integração da informação qualitativa à quantitativa nos permite maior agilidade, menores custos e, principalmente, perceber e dar voz a segmentos da população que nunca tiveram voz. Eu acho que esses aspectos são importantes e explicitam um pouco por que nós, dentro da Secretaria, temos uma diretoria de difusão de informação e de formação de quadros. A gente sabe que as universidades atuam com a formação dos principais profissionais que atuam no Ministério, tanto nas diferentes áreas, em especial, a gente sabe das questões de como as escolas vêm atuando na formação de quadros que vão atuar com indicadores, com informação, com monitoramento e avaliação, mas nós percebemos que há uma lacuna
entre aqueles conceitos e o trabalho que é feito na universidade e as demandas que o nosso público tem quando nós pedimos a eles que atuem utilizando as bases de dados, que muitas vezes são eles mesmos que nos ajudam a construir. A gente não pode esquecer que o conhecimento mais quantificado, a atuação com tabelas, a análise de algumas informações, o diagnóstico de territórios, tão fundamental para que a gente saiba se a gente está atingindo efetivamente o conjunto da população que precisa ter acesso à política, supõe que os nossos técnicos e os nossos dirigentes sejam capazes de avaliar uma tabela, de avaliar um conjunto de informações. Não basta disponibilizar as informações ou os bancos de dados. A gente precisa investir no sentido de que todos sejam capazes de ver. Então, nós estamos trazendo aqui para essa mesa que vai discutir formação um pouco da nossa demanda, tanto para as organizações não governamentais quanto para as universidades, das dificuldades que o público que atua com o Ministério tem, e a gente tem algumas propostas de atuação, porque nós andamos fazendo alguns testes. Nós montamos alguns cursos com objetivos bem claros. A gente quer institucionalizar práticas de monitoramento e avaliação, não apenas no governo federal, mas também no espaço estadual e municipal. Vocês podem imaginar o que é para as equipes que estão na ponta fazer, a gente fala com muita boca cheia, o que é fazer busca ativa. Fazer busca ativa supõe que eu tenha um manejo e um diagnóstico do meu território de atuação, que, em geral, é o espaço municipal, em que eu saiba dizer onde estão as pessoas. Bom, a gente tem hoje um censo demográfico que tem informações quadra a quadra, com características, com informações que ajudam a que as pessoas, combinando estas informações, por exemplo, com o cadastro único das políticas sociais, seja capaz de dizer se ele está atuando ou não com as pessoas, com todas as famílias que ele deveria atuar. Mas, para isso, ele precisa ser capaz de manejar com praticidade esses elementos. A gente precisa proporcionar acesso, portanto, às ferramentas de formulação, implementação e diagnóstico, àquelas que vão permitir monitoramento e avaliação das políticas, dos programas e das ações sociais. A gente quer, portanto, desenvolver capacidades que vão permitir coordenar, apoiar e implementar planos, projetos e ações, e também ser capaz de fazer a avaliação da sua atuação. E fomentar também que as instituições de ensino superior que nos ajudem a trabalhar de forma mais próxima essas políticas, essas ferramentas, esses conhecimentos, porque, assim, a gente vai ter parceiros que estão permanentemente nos ajudando, não só na formação, mas também no pensar as políticas. Está longe de ser fácil, só do nível federal. Eu sempre insisto muito, nosso país é grande, nós somos uma federação com uma elevada autonomia. Pensar políticas, pensar situações diferentes e implementar a política com características diferentes. Acho que ontem o Ricardo Paes de Barros falava das diferenças entre o Maranhão e o Piauí. Bom, uma coisa é você fazer isso com assistência externa, a outra é fazer com as próprias equipes, percebendo as diferenças e sendo capaz de atuar em conjunto, de fazer trocas. Então, a gente tem esses objetivos mais gerais e, nos cursos, a gente quer fomentar a possibilidade de que o próprio gestor local ou sua equipe seja capaz de elaborar diagnósticos sobre o contexto socioeconômico, e, em especial, da pobreza e das situações das famílias em pobreza extrema, ser capaz de utilizar as ferramentas principais, uma vez que os bancos de dados existem, eles têm todas limitações. Gente, eu trabalho há muitos anos com estatísticas quantitativas. A gente nunca vai chegar à perfeição da informação instantânea. A gente tem que aprender a lidar com essas informações e, o mais importante, ser capaz de analisá-las, ser capaz de dar contexto, ser capaz de criar projeções, coisas todas que supõem
a gente ter digerido os aspectos básicos e ser capaz de atuar com estas informações. Nosso público básico são gestores e técnicos das secretarias estaduais, tanto nos estados quanto nos principais municípios. Vocês vão ver que lá para frente a gente tem uma estimativa de aproximadamente 15 mil pessoas, principalmente para a área de monitoramento e avaliação. Mas os cursos para a área de trabalhadores da assistência social podem atingir hoje algo como 320 mil pessoas. Então, vocês vejam, nós temos um espaço para trabalhar, nós temos a possibilidade, inclusive, de fazer essas estimativas. E a gente queria dividir com vocês a nossa experiência de 3 cursos experimentais que nós fizemos entre o ano passado e o primeiro semestre desse ano, que nos levaram a dimensionar tanto conteúdo quanto características do curso, e nós começamos um processo de uma chamada pública de instituições de ensino superior, de tal modo que os estados sejam capazes de trabalhar a capacitação deste público, considerando suas expertises, porque não é possível comandar isso só da experiência federal. E a ideia é que a gente seja capaz de, gradativamente, criar cursos de educação à distância que permitam autoeducação também como uma alternativa, principalmente para os municípios que estão mais distantes. Mas, olha só, quando a gente começou a nossa experiência, nós colocamos algumas características. A gente dizia que seria o desejável eram pessoas técnicos de nível superior, que exercessem atividades de gestão nos programas socioassistenciais do Brasil Sem Miséria, porque é um programa que tenta chegar a grupos populacionais cujo conhecimento a gente sabe é muito pequeno da parte do gestor. Às vezes, não é a população que não sabe seu direito, às vezes é o gestor que não conseguiu atender, ela bateu na porta do nosso centro de referência, da prefeitura, de várias áreas, algumas vezes foi recusada, e aí agora ela tem uma tendência a refugar, a voltar a procurar o Estado. Então, é o Estado que tem que fazer o caminho de chegar até lá. Mas, para fazer isso, ele precisa ter uma estratégia, ele precisa saber como vai. Então, a gente precisa capacitar o nosso técnico para isso. E a gente já começou encontrando problemas quando a gente pediu aos nossos técnicos que eles tivessem conhecimento básico de uma ferramenta que é uma planilha. A gente está dizendo ali que é Excel, mas podia ser outro tipo de trabalho em planilha para ele ser capaz de ter indicações básicas. A gente já começou a ter problemas ali, mas, superado esse problema das pessoas conseguirem atuar com as planilhas, e de a gente encontrar locais com oficinas com computadores em número suficiente para que os técnicos pudessem fazer práticas, a gente estruturou 3 cursos. Um de construção e análise de indicadores para diagnóstico, um de conceitos e instrumentos para monitoramento dos programas e um outro que nos ajudasse com conceitos e algumas metodologias e instrumentos para avaliação dos programas. A gente sabe que é até pretensioso, às vezes, chegar até a avaliação, mas é importante que as pessoas tenham noção de até onde a gente pode chegar e de quanto que eles podem colaborar e se organizar para fazer suas próprias avaliações. Nós fizemos as 4 experiências que eu vou relatar e que serviram de base para a nossa experiência aqui. Nós usamos os diretores e profissionais da SAGE, criamos um material básico e mobilizamos os estados para nos apoiarem, porque nós não tínhamos forma de trazer os técnicos. Então, a gente alguns estados nos ajudaram a ser sede de um dos cursos regionais. A gente fez um aqui, a gente não fez o do Rio de Janeiro, mas fez um em Brasília para os estados do Centro-Oeste, um em Recife. Aliás, a gente fez 3 em Brasília e um em Recife, e deve agora, no segundo semestre, fazer um aqui no Rio Grande do Sul e um aqui no Rio de Janeiro, um pouco para dar conta das várias áreas. Eu não vou mostrar a programação, mas eu vou deixar aqui na programação, só deixo para vocês uma indicação
de que as nossas turmas a gente envolveu 104 alunos, a maioria deles, a idade média de 40 anos, porque nós estamos falando de gestores, 70% deles era mulher. Ali tem uma indicação de que a maior parte deles trabalhava na área da assistência social, então a gente sabe a formação, sabe que estava atuando em áreas da assistência social dos estados. Eu vou deixar aqui depois para vocês olharem com mais detalhe os cursos, mas eu vou mostrar tem até umas fotos aqui, mas eu vou mostrar para vocês que nós fizemos nossa lição de casa. Nós fizemos, pelo menos, uma avaliação de reação dos cursos. Por quê? Porque a gente estava exatamente nesse processo experimental. E a gente percebeu que a gente começou com muita gente assim, chamando a atenção de que a carga horária estava insuficiente, porque a gente montava cursos ao estilo dos minicursos que a gente fez aqui, que são sempre muito interessantes para quem está já habituado e que apreende as informações conceituais. Mas, quando a gente coloca estas mesmas pessoas para praticarem estes conceitos, utilizando as bases de dados, e é isso que nós vamos pedir aos nossos gestores, na verdade, o curso acaba ficando curto. A gente precisa esticar um pouco mais para dar espaço para os aspectos práticos. Tem ali as notas de avaliação, que sempre são muito boas, porque no Saara, quando a gente descobre um potinho de água, a gente fica muito feliz, independente da qualidade da água. Mas a gente percebeu que pode melhorar. E o que a gente fez? Fez uma proposta da criação de um ciclo de capacitação em conceitos técnicas para a elaboração de diagnóstico, monitoramento e avaliação dos programas do Brasil, das ações do Ministério de Desenvolvimento Social, em especial do Brasil Sem Miséria, em que a gente vai estar atuando com as secretarias estaduais da assistência social e sugerindo a eles a contratação destes cursos junto a um conjunto de instituições de ensino superior que já está habilitada. A gente encerrou o projeto ontem, porque tinha acontecido algumas diligências de instituições que se inscreveram, mas não tinham obedecido corretamente às indicações. A gente tem aqui ementa de um primeiro curso de construção de análise de indicadores e diagnósticos. A gente já percebeu que precisa de pelo menos 4 dias e de 32 horas de trabalho. Para a mesma carga horária, para uma discussão de monitoramento. E ali vocês vão ver que a gente tem um conjunto de objetivos a serem alcançados, principalmente porque a página do MDS, que traz a maior parte das nossas ferramentas e é bastante visitada, vem crescendo o uso, mas as pessoas conseguem chegar no dado, mas depois param na análise. Então, a gente quer chegar até o espaço da análise. E já introduzindo um curso um pouco menor, com as etapas de avaliação, que são as avaliações de programa, trabalhando com histórico, conteúdo, métodos quantitativos e qualitativos. Uma etapa que é muito importante, que é a delimitação do que é objeto do estudo, qual é o problema efetivo, qual é a metodologia, um pouco ajudando as pessoas a terem exemplos. A gente atua muito mostrando as metodologias, mas também ouvindo essas atividades. O que a gente está chamando de... A gente também acha que tem alguns públicos específicos. Então, para o primeiro e para o segundo curso, respectivamente, o de indicadores e de monitoramento, a gente já tem uma estimativa dos cursos só no nível estadual com quase 8.500 pessoas. São gestores e técnicos de nível superior. A gente tem lá uma indicação de que são as secretarias da assistência social, porque o nosso censo para o Sistema Único mostra que há uma articulação forte entre as atividades do Bolsa Família e as atividades da assistência social, mas a gente espera que a gente tenha também trabalhadores que sejam coordenadores dos nossos centros de referência da assistência social e dos centros de referência especializada, que atuam com políticas específicas, como a política da droga, a política do trabalho infantil, e um grupo menor, de aproximadamente 3.500 técnicos, para atuar com informações que levem a
capacitação, a processos avaliativos no nível estadual. Qual que é a nossa meta? Da gente ser capaz de atuar em conjunto e talvez fazer ações mais ativas de vigilância, de ser capaz de conhecer mais o nosso campo, de ter avaliações mais concretas para trabalhar os problemas, compartilhadas e avaliadas. A gente sabe que fazer esse trabalho e não ser capaz de discutir em conjunto e não trocar é meio trabalho. E a gente pode aprender mais, muito mais, trabalhando em conjunto. Muito obrigada.